O advogado Jeffrey Cecchini é o meu convidado a partir de agora. Aliás, Cecchini vira uma fonte de informação, de análise importante para os principais veículos de comunicação do Brasil. Ontem assisti e ouvi a análise ali quente, porque não é mole não, hein? O fato, as notícias chegando, analisar com o carro andando, trocar pneu com o carro andando não é mole não. Cecchini na Oeste, Cecchini do Bradock, mostrando a importância da análise desse advogado que ganha o carinho do Brasil todos os dias, em especial quando passa por aqui, certamente. Cecchini, obrigado por nos atender, obrigado por conversar com a Auriverde. Grande Pitoli, meu amigo. A Auriverde mora no meu coração, você sabe disso, você mora no meu coração, essa audiência maravilhosa, esse chat maravilhoso, um prazer imenso. Para mim é uma satisfação poder estar aqui na Auriverde, Pitoli. Sabe que sou um grande admirador do seu trabalho. Estamos aí, Pitoli. Mais um dia, uma segunda-feira que pegou todos de surpresa. Faltou horário ontem, né, Pitoli? Ontem o dia, se tivesse 40 horas, não terminava. Lamentavelmente, em função de notícias que não foram nada boas. Cecchini, eu lancei uma enquete no chat, raramente coloco enquete ali, mas coloquei uma enquete no chat hoje porque ontem ficou difícil de eu entender o que mais me enfureceu. Se foi a prisão do presidente Bolsonaro ou se foi o conteúdo conhecido pela Vaza Toga, diante do que fizeram com brasileiros inocentes. Nessa narrativa, nessa mentira, nessa trama golpista. Que absurdo, Cecchini, imaginar que tem a dona Vildete, 74 anos presa, dona Iraci, 72, voltou para a cadeia, Cecchini. Essa injustiça me incomodou a um ponto, cara, que eu comecei a falar assim, o presidente não pode estar preso. Pô, mas e essa Vaza Toga? E ficou difícil entender o que mais me enfureceu ontem nessa cortina de fumaça criada por Alexandre de Moraes. Para quê? Para esconder o sucesso do 3 de agosto ou para esconder novas etapas da Vaza Toga, Cecchini? Vitória, olha só, domingo nós tivemos uma manifestação linda em todo o Brasil. Manifestações lindas, né? Domingo foi um sucesso. Eu terminei domingo muito feliz. Terminei domingo, puxa, muito alegre em ver as ruas cheias, em ver que o Brasil foi para a rua de novo. Mas eu terminei domingo pensando o que virá nessa semana. Eu fiz esse retrospecto. Eu fiz essa análise. Eu falei, hoje foi um dia maravilhoso, domingo. Mas o que virá nessa semana? Alguma coisa vem. E aí ontem, a gente começa o dia com o senador botando uma tornozeleira eletrônica. Primeiro senador da história do Brasil botando uma tornozeleira eletrônica. Depois você tem a Vaza Toga. E quando eu vejo a Vaza Toga, já vamos falar dela, eu até fiz um tweet, Pitoli, até pensei, qual será a bomba que virá hoje como cortina de fumaça para esconder a Vaza Toga? Qual a bomba que virá hoje? Até brinquei. Será que a Janja vai aprontar alguma hoje, né, para ser uma cortina de fumaça? Porque é óbvio que eles iriam inventar alguma cortina de fumaça para abafar a gravidade daquele gabinete do ódio que tinha no STF. Vazaram mensagens que são nítidas mensagens de perseguição política a opositores políticos de dentro do STF, de um gabinete do futuro relator. Então veja, o que nós temos aqui, Pitoli? Agora fazer um retrospecto, é muito importante isso daqui, o que eu vou falar. Por que é tão grave essas mensagens? Vamos começar pelas mensagens da Vaza Toga. Então o Tagliaferro, né, para atualizar as pessoas aqui, o ouvinte da Auriverde. O Tagliaferro, que foi um assessor do Alexandre de Moraes no TSE, tá? O Tagliaferro era do TSE, assessor do Alexandre de Moraes. Ele divulgou mensagens de um grupo de WhatsApp que a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes no STF criou. Então tem o 8 de janeiro, e eles criam um grupo de WhatsApp chamado Audiência de Custódia dos Presos de 8 de janeiro. Né? E a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, veja, não é qualquer pessoa, a chefe de gabinete, que tem uma personalidade muito parecida com ele, inclusive pelo que vemos nas mensagens. Ela cria esse grupo de WhatsApp e aí ela começa a botar pressão nos assessores. Então uma união de esforços ali, uma força-tarefa, STF e TSE, é um grupo só, e ela começa a botar pressão nas pessoas. O PGR, olha a gravidade disso, o PGR quer soltar os presos de 8 de janeiro. Mas o ministro não quer.
Nós precisamos fuçar as redes sociais dos presos de 8 de janeiro para encontrar provas, porque o ministro quer manter a prisão dos presos de 8 de janeiro. Onde está a gravidade disso aqui, Pitoli? A gravidade disso aqui está que ainda nem inquérito policial havia. Olha isso. Você ainda não tem nem inquérito policial. Ou seja, a polícia ainda nem investigou o caso. A PGR nem investigou o caso. O Alexandre de Moraes não é nem o juiz do caso ainda. E ele já criou um grupo de WhatsApp, presumindo que ele será o juiz do caso. E ele já está mandando o seu gabinete buscar provas para manter a prisão daquelas pessoas. E já no dia 8 de janeiro, tem uma mensagem do ministro no grupo, que foi um copia e cola da chefe de gabinete, que ele fala assim: fucem os celulares dos golpistas. Ele já está chamando os presos de 8 de janeiro golpistas. Esse juiz que depois analisou as prisões e foi o juiz que condenou todos do 8 de janeiro a penas de 17 e 20 anos e ontem mandou prender o presidente Bolsonaro. Então, aonde que está a gravidade aqui? A gravidade está que o juiz não pode ser ator. O juiz não pode ser ativo na busca de provas. Em um Estado de Direito, o juiz ele é inerte. As partes trazem provas. O Ministério Público traz provas de acusação, a defesa traz prova de defesa e o juiz defende. Então a grande gravidade dessas mensagens vazadas não é o conteúdo pelo conteúdo, Pitoli. É que você tem o juiz exercendo um papel de acusador. Um juiz que ainda nem era o juiz do caso e que futuramente condenou todo mundo. Vem essa bomba, isso é motivo suficiente para anular tudo, Pitoli. Tá? Anular tudo. Ontem eu gravei um vídeo, tá lá no meu YouTube, eu explico juridicamente por que tem que anular tudo. É motivo para anular tudo. O que eles fazem, Pitoli? 2 horas depois. Sai a vaza-toga às 16 horas. Às 18 horas, sai uma prisão domiciliar para o presidente Bolsonaro. 2 horas depois. Óbvio que foi uma cortina de fumaça, mas o Alexandre de Moraes matou 2 coelhos com uma porrada só. Ele se vinga da manifestação do dia 3/8. Tá? Então, veja, essa prisão do Bolsonaro é uma vingança contra o povo. Então, o Alexandre de Moraes, ele se vinga do povo, que foi às ruas de verde e amarelo no domingo, e a melhor forma dele se vingar, já que ele não pode prender todo mundo, o que ele faz? Ele prende a maior liderança da direita. Então, ele se vinga do povo e, mais do que isso, ele já decreta a condenação do Bolsonaro. O que acontece, Pitoli? Para mim está muito claro, é muito triste eu falar isso pro Brasil, mas para mim está muito claro que a sentença condenatória do Bolsonaro já está pronta. O processo do Núcleo 1, o processo do Bolsonaro já está chegando ao fim, as alegações finais já terminaram. Ou seja, só falta publicar a sentença, Pitoli. Então está muito claro para mim que a sentença já está pronta e ela é condenatória. Então qual que foi a conta que o ministro fez? Eu me vingo do povo, eu crio uma cortina de fumaça para vaza-toga e eu já inicio o cumprimento da pena do Bolsonaro, porque eu vou condenar ele mesmo semana que vem, eu já antecipo e já começa o cumprimento da pena. Então ele matou 3 coelhos com uma porrada só. Uma decisão, não sei se você vai querer se aprofundar nos termos jurídicos da decisão, mas uma decisão aberrante, Quero te ouvir. Atécnica. Quero te ouvir, Chiquini. Quero aprender com você. Uma decisão atécnica. Então veja, que dia ontem, juridicamente, foi a morte do direito brasileiro mais uma vez, Pitoli. Então você tem a vaza-toga que mostra um juiz protagonista desde o início, isso eu já expliquei aqui, e a decisão de prender Bolsonaro. 2 grandes erros. Primeiro que não existe prisão domiciliar no Código de Processo Penal fora das hipóteses do artigo 318, que é caso de saúde, né? Então ele decreta uma prisão domiciliar não prevista na lei. Não, Chiquinho, então vou fazer um parênteses aí. Isso é porque também fora do direito, ele mede, essa temperatura já vinha sendo medida há tempos com relação à decisão do modelo de prisão do Bolsonaro. Isso, há mais de mês, Chiquinho, eu fui informado que já havia sendo 5 cenários estavam sendo estudados para saber qual seria a maneira de prender o Bolsonaro. Preso na Papuda, preso no militar, domiciliar com contato, domiciliar sem contato. 5 cenários já estavam sendo analisados, porque certamente teremos um impacto, né, na vida do brasileiro, que ontem à noite já foi para as ruas em mais de 40 cidades. Então isso terá uma comoção e eles mediram isso. Então talvez já fuja do roteiro ou do rito, porque eles mediram, viu, Chiquini? E veja só,
o mesmo tribunal que anulou a Lava Jato, dizendo que a Lava Jato extrapolou o direito. Então, nunca se viu nada igual, nada parecido do que eles estão fazendo, Pitoli. Então, é muito interessante isso, faz sentido, dava para ver que eles vinham restringindo de pouco a pouco os direitos do presidente para medindo as ruas, né? Lançando informações para ver como que o povo ia reagir. Então veio uma prisão domiciliar que não tem cabimento legal, esse é o primeiro erro. Essa prisão domiciliar, ela não existe, tá? Na lei, da forma como ela foi, proibição de receber visita. É ridículo, não existe, tá? É uma criação. Essa prisão domiciliar, ela é criada. O formato dessa prisão do Bolsonaro, eles inovaram. Não existe essa previsão na lei dessa prisão domiciliar que aplicaram ontem ao presidente Bolsonaro. Outro grande erro é que ele decretou de ofício. O que significa de ofício? Ele não foi provocado. Então a gente volta àquele problema do 8 de janeiro. O juiz protagonista. A lei diz que o juiz tem que ser provocado. Ou seja, a PGR tinha que ter pedido a prisão do Bolsonaro. Não pode o juiz, sem provocação da PGR, que é a titular da ação penal, ou do delegado de polícia em algum inquérito, não pode o juiz decretar porque ele quer, sem ser provocado. E ele fez isso. Ele fez isso e ele, inclusive, na decisão, ameaça fazer de novo. Ele diz o seguinte, ó, se você descumprir de novo, eu vou decretar imediatamente tua prisão preventiva numa penitenciária. Ou seja, eu vou decretar, o juiz não pode decretar se não for provocado. Então, Pitoli, mataram o direito. O direito não existe mais no Brasil. Chiquini, e tem 2 pontos aí, para mim, cruéis. Vários, mas 2 que eu trago agora para te ouvir. Primeiro, a curiosidade de colocar na conta do Flávio Bolsonaro, a questão, né, que motiva a prisão. Por uma chamada de vídeo durante a manifestação em Copacabana. Esse é um ponto. E o outro, Chiquini, como é que eu posso classificar uma polícia que vai até a casa do presidente Bolsonaro e apreende celulares, todos os celulares da casa? Isso é condenar a todos? Isso passa longe do que eu conheço como direito também, né, Chiquini? Você veja, eu vou trazer um caso aqui. Eu atuei num caso uma vez, escute essa, Pitoli. Um cliente meu estava numa clínica de cirurgia plástica e a esposa acompanhava ele. E ele estava com mandado de busca e apreensão. E a polícia chegou nessa clínica e prendeu o celular dele e prendeu o celular da esposa junto. Eu anulei toda a operação. Anulei tudo. Porque não podia prender o celular da esposa. A esposa não era alvo. Na hora que eu vi essa decisão do Alexandre de Moraes, eu lembrei desse meu caso. Desde 2008, Pitoli, o Código de Processo Penal diz que você só pode atingir o alvo. É básico, bancos escolares, Pitoli, a pena não passa da pessoa do culpado. Então nós temos mais 2 erros aqui. É uma enciclopédia, isso daqui dá para escrever uma Barça. Primeiro, eu não posso punir o Bolsonaro por um fato do Flávio. E outra coisa, né, Pitoli? Lembra uma decisão em caixa alta, mal escrita, que o presidente não estava proibido de dar entrevista e se pronunciar publicamente? Sim. O que ele fez foi se pronunciar publicamente. Então, se ele não estava proibido de se pronunciar publicamente e ele se pronunciou publicamente, então não tem nenhuma irregularidade aqui. Para começar a aberração. Veja como essa decisão ela foi política. Foi uma decisão vingativa. Né? Tanto que o ministro, ele inclusive não manteve a palavra da decisão anterior. Ele se vingou. Ele fez cortina de fumaça com a vaza-toga, óbvio. Tá? Então, primeiro que o presidente não estava proibido de se manifestar. Segundo que o presidente não poderia sofrer qualquer consequência por essa ação do Flávio. Né? Terceiro, que não poderia prender todos os celulares da casa. Em 2008, nós tivemos uma grande alteração legislativa que você não pode fazer isso. O caso famoso que alterou a lei foi um caso de uma juíza que determinou no Rio de Janeiro uma busca e apreensão numa comunidade. Então ela determinou busca e apreensão numa comunidade inteira. Ali a lei mudou e a lei diz de forma bem precisa. A busca tem que ser a mais precisa possível. Tem que indicar com a maior precisão possível. Tanto que eu, na condição de advogado, já acompanhei várias buscas domiciliares e é exatamente assim. Põe os celulares na mesa. Esse celular aqui é de quem? Abre. Ah, é da minha filha. Não pega. Ah, é da minha esposa. Não pega. Só pega o celular do alvo. Esse aqui não tem dono? Esse pega. Eu não sei de quem é, pega. Mas o ministro falou, pegue o celular de todo mundo. E o presidente Bolsonaro está proibido de ter celular. Pitoli,
Desculpa me estender, Quero te ouvir, mas é que Chiquinho. são tantos erros jurídicos. Vitoli, nós tivemos uma alteração legislativa. Por que existem essas restrições à liberdade? Antes você tinha só prisão preventiva ou liberdade total. Então a liberdade de alguém era perigosa, que a gente chama periculum libertatis. Então a liberdade é perigosa, você tem que restringir. O cara é um traficante, vendedor de armas, o cara é um narcoterrorista. Esse cara é perigoso, você tem que restringir a liberdade dele, tá? Mas tem vezes que jogar numa penitenciária é muito grave. Então a lei cria possibilidades de restringir a liberdade sem jogar na cadeia, que são do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ali tem várias possibilidades. Só que até esse processo do STF era pacífico no Brasil todo, Pitoli, que o juiz não pode inovar as possibilidades. Então é um rol taxativo, é um cardápio. É igual você chegar num restaurante e você querer uma comida que não está no cardápio. Não tem como. Você vai comer o cardápio. Então esse rol do 319 é um cardápio. Tem um caso famoso que o juiz proibiu o cara de ir na igreja. Então o juiz falou, você está proibido de ir na igreja. Né? Então veja, o tribunal reformou essa decisão. Porque o tribunal falou, não existe essa proibição na lei. Você tem que seguir esse cardápio. O Alexandre de Moraes não está seguindo o cardápio. Essa proibição de ter celular não está nesse cardápio. Então, era pacífico no Brasil que o juiz não podia inovar. As decisões do STF é que o juiz não podia criar outras possibilidades. O Alexandre de Moraes jogou tudo isso por água abaixo e criou uma nova possibilidade, que é não ter celular dentro da casa, Pitoli. Quer dizer, a Michele vai entrar de celular na casa, vai ter que deixar o celular lá fora? Vai falar com o Bolsonaro, tem que falar sem celular? É isso que a decisão está dizendo. Ó, você, Michele, você não é ré. Filha do Bolsonaro, você não é ré. Advogados, vocês não são réus. Mas para acessar o presidente Bolsonaro, vocês têm que entrar sem celular. Pitoli, pelo amor de Deus, Coreia do Norte, cara.